Vamos continuar o nosso estudo da eletricidade básica definindo o que é um circuito elétrico. O circuito elétrico é uma configuração entre componentes eletrônicos que permita a passagem da corrente. Então aqui nós temos um gerador de tensão conectado a uma resistência por condutores. Então esses traços aqui são fios condutores por onde eu estou passando o cursor. Então o terminal positivo do gerador de tensão, ele se estabelece neste terminal do resistor, porque isto aqui é um condutor. E o menos se estabelece no outro lado do resistor, porque a parte de baixo também é um condutor. Então, aqui nós temos um circuito formado por uma fonte de tensão, ou um gerador de tensão, e uma resistência. Portanto, é como está escrito aqui embaixo, é constituído por um gerador de tensão ligado através de fios a um resistor R. O circuito será percorrido por uma corrente. O que é importante notar? Se o circuito tem somente um gerador, a corrente sempre vai sair pelo mais do gerador e vai sempre entrar pelo mais dos outros componentes. Por quê? Porque o gerador, ele entrega energia para o circuito e aí, por convenção, geradores jogam a corrente para fora de si pelo mais e os outros componentes vão consumir a energia. Então, os consumidores ou receptores de energia, por convenção, têm a corrente entrando pelo seu mais. O mais e o menos são polos, polo positivo no mais e polo negativo do menos. Então a gente fala que o mais e o menos representam a polaridade das tensões, significando que o potencial é mais positivo em cima no gerador de tensão do que embaixo no gerador de tensão. Para esse circuito aqui, a gente pode provar que a corrente que vai passar pela resistência, que é jogada para fora do gerador pelo mais, ou que sai pelo mais do gerador, ela é proporcional ao valor da tensão e inversamente proporcional ao valor da resistência. Então a gente pode provar que a corrente será o valor da tensão dividido pelo valor da resistência. Esta equação aqui, I igual a V sobre R, é chamada lei de Ohm, em homenagem a um estudioso que tinha o sobrenome Ohm. Se nós isolarmos a tensão, precisamos passar o R para o outro lado multiplicando. Então, vamos ficar com V igual a R vezes I. É uma outra forma de mostrar a lei de Ohm. Então, vejam que é a mesma equação, só que mostrada de outra forma. Então, para nós nos acostumarmos com as fórmulas, ou com a fórmula da lei de Ohm e suas diferentes representações, vamos resolver dois exemplos, o exemplo numérico 1 e o exemplo numérico 2. O problema pede o seguinte: dado o circuito abaixo, em que o gerador ou fonte de tensão é de 12 volts, determine o valor da corrente I em miliamperes. Então, vejam, nós temos aqui um circuito, uma fonte ligada numa resistência, a fonte de tensão tem seu mais aqui, portanto esse mais se estabelece aqui, o menos está aqui e se estabelece aqui pelo fio, que é um condutor. E se nós temos uma fonte de tensão aplicando tensão sobre a resistência, então esta tensão V estará sobre a resistência. Esta tensão sobre a resistência provocará o aparecimento de uma corrente. Repare que a corrente sai do mais do gerador e entra pelo mais da resistência. Portanto, nós temos que utilizar fórmulas que relacionem a corrente, a tensão e a resistência.
E as fórmulas que relacionam tensão, corrente e resistência são aquelas que vêm da lei de Ohm. Então aqui nós temos a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Se nós isolarmos o I, o R passa para cá dividindo, e aí nós vamos obter esta fórmula aqui. Ou se isolarmos o R, o I passa dividindo e vamos obter esta fórmula aqui. Então essas três fórmulas são vindas da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que quando uma resistência é percorrida por uma corrente, aparecerá uma tensão sobre a resistência, tal que a tensão será, o valor da tensão será a resistência vezes o valor da corrente que percorre a resistência. Então, voltando ao problema, nós temos aqui no nosso probleminha a seguinte situação: foi dada a tensão e foi dada a resistência para cada uma das letras. Está perguntando qual é a corrente. Então, nós temos que olhar para as três fórmulas e ver aquela em que a corrente está isolada, porque é a corrente que eu quero. E é esta primeira fórmula aqui, I igual a V sobre R. Muito bem, então vamos para primeiro analisar o seguinte: a tensão é a mesma em todas as letras, porque a fonte de tensão é de 12 volts, então V igual a 12 volts. O que vai mudar em cada letra é o valor da resistência, do R. Então, vamos fazer a letra A. Na letra A, I igual a V sobre R, que é esta primeira fórmula. O V vale 12 e para a letra A resistência vale 2 kΩ. A gente sabe que a potência quilo é 10 elevado a 3, portanto, a resistência na letra A é 2 vezes 10 elevado a 3, ou 2 vezes 10 elevado a 3. Então, eu posso fazer 12 dividido por 2, que dá 6. Esse 10 na 3 está no denominador, ele pode passar para o numerador e troca o sinal do expoente, fica 10 na menos 3. E 10 na menos 3 é a potência de 10, que corresponde a mili. Então, nós vamos ter no final 6 miliamperes. Por quê? Porque o problema pede que nós forneçamos a corrente em miliamperes. Então, na letra B, I igual a V sobre R, V é 12 volts, R igual a 4 vezes 10 na 3, porque também é 4 kΩ. Esse 10 na 3 passa para cima como 10 na menos 3, e 12 dividido por 4 é 3. 10 na menos 3 nós já vimos que é mili, então a resposta final 3 miliamperes. Na letra C, I igual a V sobre R, V também é 12 volts, mas o R agora é meio kΩ, portanto 0,5 vezes 10 na 3. 12 dividido por meio é 24, esse 10 na 3 passa para cima como 10 na menos 3, e 10 na menos 3 é mili, então vamos ter neste caso uma corrente de 24 miliamperes. O que é importante perceber neste problema? É que a tensão é a mesma para todos os casos. Então, para a mesma tensão, se a resistência aumenta, muda de 2 para 4, a corrente diminui a metade, cai de 6 para 3. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Quando a resistência cai para meio, a corrente aumenta para 24 miliamperes. Ou seja, a resistência é uma oposição à passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente e vice-versa. Então, este problema pede o seguinte: qual o valor da tensão que se estabelece sobre um resistor de 4,7 kΩ se pelo resistor passar uma corrente de 2 mA, depois 2.000 microamperes, depois meio miliampere? Então, o problema basicamente é isso aqui. Aqui nós temos um resistor que vai ser percorrido por uma corrente I, e sobre ele vai aparecer então uma tensão, com o mais sempre por onde a corrente entra e o menos por onde a corrente sai.
Então, se o resistor vale 4,7 kΩ e a corrente vale 2 mA, qual é essa tensão? E a corrente vale 2.000 microamperes, qual é essa tensão? E a corrente vale meio miliamperes, qual é essa tensão? Então, agora nós temos que ficar atentos ao seguinte, né? O problema está pedindo qual é a tensão. Então, qual das fórmulas nós vamos utilizar? É essa que tem a tensão isolada do restante da fórmula, V igual a R vezes I. O valor da resistência é sempre o mesmo, é 4,7 kΩ ou 4,7 vezes 10 na 3 ohms. Quem muda é o valor da corrente. Então, na letra A, V igual a R vezes I. O R é 4,7 vezes 10 na 3 e o I é 2 mA, 2 vezes 10 na menos 3. Então, vejam, 4,7 vezes 2 é 9,4. E aí vai ficar sobrando 10 na mais 3 vezes 10 na menos 3. 10 na mais 3 vezes 10 na menos 3. Potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Mais 3 menos 3 vai dar 0. Então, fica 9,4 vezes 10 na 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, fica 9,4 vezes 1, que é 9,4 volts. Então, neste caso, uma resistência de 4,7 kΩ percorrida por 2 mA vai deixar sobre si 9,4 volts. Na letra B, a corrente não é mais 2 mA, é 2.000 microamperes. Então, é o mesmo procedimento, V igual a R vezes I, 4,7 vezes 10 na 3, que é o valor do R, e a corrente é 2.000 micro, então é 2.000 vezes 10 na menos 6, porque micro é 10 na menos 6. A gente pode reescrever esse 2.000 aqui, como sendo 2 vezes 1.000. Então, 4,7 vezes 10 na 3 mantém, 2 vezes 1.000, que substitui o 2.000, vezes 10 na menos 6. Só que 1.000 é 10 na 3, então vamos escrever aqui, mantém 4,7 vezes 10 na 3, vezes 2, e no lugar do 1.000 vamos colocar o 10 na 3. 10 na 3 vezes 10 na menos 6, a gente soma os expoentes e fica 10 na menos 3. 3 menos 6 dá menos 3. E aí nós vamos ficar com este que está aqui, que é igual a isto que está aqui. Portanto, a resposta será a mesma do item anterior. Por que a resposta é a mesma do item anterior? Porque 2 mA é o mesmo número de 2.000 microamperes. As duas correntes são iguais, de forma que então a resposta tem que dar a mesma. Finalmente, a letra C. Qual é a tensão que se estabelece sobre a resistência de 4,7 kΩ se ela for percorrida com meio miliampere, ou por meio miliampere? Então, V igual a R vezes I, 4,7 vezes 10 na 3, que é o R, 4,7 kg, vezes 0,5 vezes 10 na menos 3, 0,5 mili, que é a corrente. 4,7 vezes meio é 2,35. 10 na mais 3 vezes 10 na menos 3 é 10 na 0, que vale 1, e, portanto, a resposta final é 2,35 volts. O que é importante vocês saberem? Da letra B para a letra C, ou da letra A para a letra C, a corrente diminuiu. Se a corrente diminuiu, a tensão também diminui. Por quê? Porque nesta equação aqui, se o I diminui, o V também diminui, dado que o R é fixo. Então, diminui I, diminui V. Se fosse o contrário, aumenta I, aumenta V. Os circuitos, normalmente, são mais complexos do que aquele circuito simples que nós mostramos acima. Portanto, há necessidade de organizar o pensamento sobre como um circuito é constituído. Então, os elementos do circuito podem ser conectados entre si de várias maneiras. Nós vamos denominar topologia do circuito
a forma final do circuito depois que as conexões são estabelecidas. E existem elementos básicos na topologia de um circuito. Vamos utilizar esse circuito aqui como um exemplo para definir os elementos constitutivos do circuito. Então, este circuito aqui possui 4 geradores de tensão, V1, V2, V3 e V4. Também possui 4 resistores, R1, R2, R3 e R4. No circuito foram representadas 3 correntes, I1, I3 e I2. Os elementos de topologia do circuito, em primeiro lugar, nós temos os nós. Nó é tudo que não é componente, ou seja, nó são os fios ou os condutores que fazem a conexão entre os componentes. E a gente normalmente batiza esses nós com letras. Então, esse fiozinho que sai aqui do R1 para o R2 foi batizado neste exemplo como letra A. Então, é o nó A. Este fiozinho que sai do R2 vai até o gerador V3 e desce até o gerador V2 foi batizado com a letra B. Então, aqui nós temos o nó B. Vejam que o nó, ele só termina quando encontra um componente. Então, o nó B, ele vem até o R2, desce até o V2, vai até o V3. Não tem mais por onde sair desse nó. Então, o nó B está restrito a esta conexão entre R2, V2 e V3. O nó C está restrito entre V3 e R4. O nó F entre R4 e V4. O nó G, vejam que interessante, o nó G está restrito aonde? Entre o V4, o R3 e o V1. Enquanto eu não encontrar nenhum componente, eu estou no mesmo nó. O nó D está restrito entre R1 e V1. O nó E está restrito entre V2 e R3. Então, este circuito aqui tem quantos nós? A, B, C, D, E, F e G. Então, ele tem 7 nós. Um outro elemento de topologia bastante importante dos circuitos são os ramos. Ramo é qualquer porção do circuito em que os componentes sejam percorridos pela mesma corrente. Então, a gente tem que ter em mente que a corrente num circuito é como se fosse a água fluindo por um encanamento, aonde os fios e os componentes correspondem ao circuito hidráulico. Então, aqui a corrente I1, ela sai do nó B, passa pelo nó A, vem para o nó D e vem até o nó G. Então, ela fica restrita aqui, ó, do B até o G, passando por R2, R1 e V1. A corrente I3 sobe aqui, então ela passa por R3 e por V2. A corrente I2, ela sai do nó G, passa por V4, R4 e V3. Eu não posso falar que a corrente 2 está neste pedaço do circuito ou neste outro, ela está neste pedacinho aqui. Nesse pedacinho não tem outra corrente que pode entrar ou sair aqui, é só a corrente I2. De forma que então nós temos aqui um ramo que sai do G e chega no B, por onde a corrente I2 passa. Então é o ramo GFCB ou BCFG. Está aqui, ó, o ramo BCFG. Outro ramo saindo do B e chegando no G pelo meio, BEG. Então está aqui o ramo BEG, é o ramo do centro. E há um outro ramo por onde passa a corrente I1, o ramo que passa pelos nós B, A, D e G. Então está aqui, B, A, D e G. Então vejam, o circuito saindo do B e chegando no G por esse caminho, não tem nenhuma derivação, é só um caminho só. Do B até o G pelo centro tem só esse caminho, então esse é outro ramo. Do B até o G por essa parte da direita, só tem este caminho, não tem uma derivação, então isso tudo aqui é outro ramo. Então esse circuito aqui tem 3 ramos.
Um outro conceito importantíssimo na análise de circuitos, ou quando a gente vai estudar um circuito, é o conceito de malha. Malha é qualquer caminho fechado dentro do circuito, então sem repetir componentes. Então aqui nós vamos identificar assim, ó. Nós temos aqui quantas malhas? Esta malha onde estou passando o cursor é um caminho fechado. Esta outra malha aqui é outro caminho fechado. Existe mais um caminho fechado, esse caminho externo aqui, ó. Então veja, dentro de cada malha eu não repito nenhum componente. Então este circuito aqui tem 3 caminhos fechados, que são as malhas. O primeiro pode ser este aqui, ó. A, B, E, G, D, A. Outro esse aqui, B, C, F, G, E e B. Ou o caminho externo, A, B, C, F, G, D e A. Então vejam, a malha sempre começa e acaba no mesmo nó e não repete na malha nenhum componente. Então estes são os principais elementos de circuitos: nó, ramo, malha, que a gente tem que ter bastante noção de como é que são esses elementos para no futuro nós podermos estudar os circuitos.